Em destaque no Panorama CBN, Flávio Bolsonaro tenta se explicar por fala que coloca suspeitas sobre urnas eletrônicas e TSE desmente o senador. União Brasil e PP confirmam neutralidade na disputa presidencial e deixam o senador com menor tempo de rádio e TV. Governo federal anuncia novo socorro bilionário a empresas prejudicadas por tarifaço. Criadora do ChatGPT diz que inteligência artificial invadiu sozinha a plataforma de startup. E morre Luiz Carlos Barreto, maior produtor do cinema brasileiro. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 22 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro divulgou uma nova nota nesta quarta-feira para tentar conter a repercussão da fala dele sobre as urnas eletrônicas brasileiras. Gabriel Freitas detalhou no Panorama da Manhã. Em um evento com diplomatas de 42 países em Brasília, organizado pelo site The Brazilian Report e pela agência Novo Selo Comunicação, o senador relacionou o sistema de votação do Brasil a uma empresa venezuelana. A informação é falsa e foi desmentida pelo TSE ainda em 2017. E a nova nota do senador, dessa quarta-feira, silencia sobre a origem do dado falso. A equipe dele afirma que a fala de Flávio foi brevíssima e que ele se limitou a citar 2 fatos públicos: a reunião com embaixadores que tornou o pai dele inelegível em 2023 e um relatório recente da CIA, a agência americana, sobre fraudes eleitorais na Venezuela. A nota diz ainda que o pré-candidato reafirma a confiança no sistema eleitoral e pede a vinda de missões de observação internacional para a eleição. Nas redes sociais, o senador publicou um vídeo do encontro no momento em que critica a condenação do pai e fala em perseguição contra o irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Mas ele não explicou o motivo de ter citado a informação mentirosa sobre o sistema de votação. A Smartmatic, que é a empresa mencionada por Flávio Bolsonaro, prestou serviços pontuais de transmissão de dados no passado e perdeu a licitação para fabricar as urnas de 2020. O TSE reafirmou que as máquinas brasileiras são projetadas e controladas inteiramente pela Justiça Eleitoral, sem qualquer vínculo de fabricação ou programação com a empresa venezuelana. De acordo com a apuração da repórter Rani Veloso, da CBN, a avaliação do atual presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, é de que Flávio Bolsonaro de fato mentiu, mas que não foi um ataque grave. Publicamente, o ministro não reagiu, mas ele autorizou a divulgação do comunicado do tribunal que já tinha desmentido esse boato. A comentarista da CBN, Maria Cristina Fernandes, ressaltou também que essa nova nota de Flávio Bolsonaro é assinada pelo próprio senador, pelo coordenador-geral da pré-campanha, o senador Rogério Marinho, do PL, e pela coordenadora jurídica da campanha, Maria Cláudia Buchianeri. A entrada da Buchianeri nesta nota revela a preocupação do pré-candidato com a justiça eleitoral. Então, a gente fica se perguntando, tendo em vista que o que aconteceu com o pai, o posicionamento do TSE é conhecido. O TSE é presidido por um ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, que é o Nunes Marques, e está assegurando esta posição desde sempre. A posição do TSE não mudou com a posse do Nunes Marques. Por que ele fez isso? Será que ele está achando que está perdendo o voto antissistema, né? O Flávio Bolsonaro entrou nessa pré-campanha numa de mostrar que ele era o Bolsonaro que tomava vacina, ele era o moderado. Será que ele sentiu que esta postura o fez perder voto antissistema, que ele agora está querendo recuperar? Bem, parece improvável, porque o candidato hoje mais identificado com este voto antissistema é o Renan Santos, do Missão, e não ataca as urnas eletrônicas. Então, a constatação geral é de que o senador está atirando para todos os lugares porque está sem conseguir saber que rumo dar a sua campanha.
esse tiro que o Flávio Bolsonaro deu, permanece ainda sem que haja ganhos visíveis nessa divulgação de fake news feita por ele. Não ganha o voto antissistema, arruma problema com a justiça eleitoral e revela o desnorteamento de sua campanha. Bom, e além desse novo abacaxi que o próprio Flávio plantou, o senador ainda tem mais 2 para descascar. Um deles é o apoio de outros partidos à candidatura dele. A federação formada pelo União Brasil e pelo PP, o Progressistas, vai mesmo ficar neutra na disputa presidencial. A decisão foi tomada numa reunião entre os líderes dos partidos, Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do União Brasil. Isso para que os partidos fiquem livres para apoiar quem quiser nos estados, importante para eleger deputados e senadores, aumentar a bancada e, por consequência, o fundo partidário. O comentarista da CBN, Lauro Jardim, diz ainda que o Republicanos de Marcos Pereira também deve ficar de fora. Uma das condições que o Republicano chegou a negociar para dar apoio seria que o Flávio se comprometesse, se fosse eleito, a não tentar a reeleição em 2030, o que abriria caminho para uma candidatura do governador Tarcísio daqui a 4 anos. O Flávio até topou essa condição nas conversas que ele teve com o Marcos Pereira. Mas segundo um dirigente do Republicanos com quem eu conversei anteontem, o próprio partido, o próprio Republicanos desistiu disso e esse dirigente me disse o seguinte: não adianta, Lauro, o cara promete hoje que não vai para a reeleição, mas quando ele chega lá e se senta na cadeira de presidente, ele se esquece do que prometeu. Então, o que se tem com relação às alianças está difícil de rolar e assim o Flávio Bolsonaro vai ter menos tempo no horário eleitoral gratuito da TV do que ele gostaria, do que seria bom para a candidatura dele. O outro abacaxi da campanha de Flávio é encontrar uma vice. Na terça-feira, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do PP, negou o convite e se o Republicanos não aderir mesmo à campanha, também não vai ser possível ter a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, que é filiada ao partido, como vice. O certo agora, segundo Lauro Jardim, é que a candidatura do senador vai ser confirmada na convenção do PL no sábado, sem ainda ter um nome para a vaga de vice. O anúncio só deve acontecer em agosto. E Michele Bolsonaro não vai à convenção que vai confirmar a candidatura do enteado. E um dos motivos do atrito dela com a família teve um desfecho nessa quarta-feira. A vereadora Priscila Costa, do PL do Ceará, que Michele queria como candidata ao Senado, vai ser mesmo candidata a deputada federal. A decisão foi sacramentada em uma reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ao jornal O Globo, Priscila atribuiu a mudança de planos à saída de Michele da presidência do PL Mulher. Falando agora sobre o Oriente Médio, o governo americano aprovou um acordo de cooperação nuclear com a Arábia Saudita, com duração de 30 anos. O pacto prevê estudos para a construção de uma usina de enriquecimento de urânio no país, mas ainda precisa passar pelo Congresso americano. A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos ali no Oriente Médio e só é separada do Irã, que está em guerra, pelo Golfo Pérsico. A professora de Relações Internacionais e comentarista da CBN, Cristina Pesequilo, disse que esse acordo vem sendo negociado desde 2024. Esse acordo permitiria que a Arábia Saudita enriquecesse urânio, né? Então, nós temos aí 3 anos, né? 2024, 2025, 2026, que esse assunto vai em volta à medida que a ameaça nuclear do Irã vai se consolidando. Então, os Estados Unidos prometeram apoio ao programa de enriquecimento de urânio da Arábia Saudita e esse programa de enriquecimento de urânio não seria fiscalizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. O que isso levaria na região? A que nós tivéssemos 2 países com capacidade de construção de uma bomba atômica. Então, quem que seriam esses 2 países? O Irã, cuja capacidade nuclear ela continua sem ser destruída, e a Arábia Saudita, que seria um novo jogador nesse tabuleiro geopolítico nuclear. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã nessa quarta-feira. Numa rede social, ele disse que a partir de agora os Estados Unidos vão bombardear uma ponte ou usina elétrica iraniana
para cada ataque contra embarcações no Estreito de Hormuz. Trump destacou que os alvos podem incluir estruturas dentro da capital, Teherã. Especialistas alertam que o ataque contra a infraestrutura civil pode configurar crime de guerra, e eles já aconteceram, contra pontes, aeroporto, estação ferroviária, isso só nos últimos dias. A nova ameaça acontece um dia depois de Trump declarar também que pretende atacar uma instalação subterrânea de enriquecimento de urânio do Irã, perto de Natanz. Também nessa quarta, a agência de notícias iraniana Tasnim informou que um míssil americano atingiu a ilha de Larak, no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que rebateu os ataques e atingiu 2 bases aéreas na Jordânia usadas pelas forças americanas, onde caças, drones e helicópteros teriam sido destruídos. Paralelamente, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que mantém contato com autoridades sauditas sobre os ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen no Mar Vermelho. O Rubio reforçou que o governo americano continua aberto a negociações com os iranianos, mas não vai abrir mão do controle sobre o Estreito de Hormuz. Com a continuidade da tensão, o petróleo segue a trajetória de alta. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent sobe mais de 3%, negociado a $94. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo disparou nessa quarta-feira, com a alta do petróleo e também o início de divulgação de resultado de empresas. O Ibovespa subiu 2,44% aos 177.547 pontos. As ações da empresa WEG, fabricante de motores, subiram 10% depois da divulgação de resultados para o terceiro trimestre, que reportou lucro líquido de R$1,6 bilhão acima das expectativas do mercado. A Vale subiu 4%, com a melhor produção em um segundo trimestre em 8 anos. O dólar comercial fechou em baixa de 0,43%, cotado a R$ 5,05, e o euro vale R$ 5,76, com queda de 0,35%. O governo federal anunciou mais um socorro de 18 bilhões e meio de reais em linhas de crédito para atender empresas atingidas pelas novas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. A taxa adicional de 25% afeta 15% das exportações brasileiras para o mercado americano. O pacote, chamado de Plano Brasil Soberano 3, também vai beneficiar empresas prejudicadas pela guerra no Oriente Médio e setores estratégicos como o automotivo e o de fertilizantes. As taxas de juros variam de 3% a 9,8% ao ano. Falando em taxa, o governo do Canadá cancelou o evento de inauguração de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos, depois do presidente Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos do Canadá. Em comunicado, a porta-voz do Ministério da Infraestrutura canadense afirmou que a comemoração seria inadequada diante das ameaças comerciais dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, conversou com Trump por telefone e disse que os dois concordaram em intensificar as negociações. Mas Carney alertou que vai considerar todas as opções se as taxas entrarem em vigor. O imposto atinge cerca de 20 bilhões de dólares em mercadorias e atinge itens como cimento, vinho e equipamentos de hóquei. Em resposta, províncias canadenses suspenderam a venda de bebidas alcoólicas americanas. No México, o jornalista Francisco Alejandro Aguilar foi assassinado a tiros. De acordo com as primeiras informações do governo local e da promotoria, ele comia em um restaurante no município de San Pablo Etla, no estado de Oaxaca, no momento do crime. Aguilar era conhecido por suas críticas às autoridades locais. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, ele é o 7º jornalista morto no México só esse ano. E a empresa de inteligência artificial OpenAI, a criadora do ChatGPT, disse que modelos avançados agiram por conta própria e invadiram os sistemas da plataforma Hugging Face, que é uma das maiores do mundo para compartilhamento de códigos e sistemas de inteligência artificial. O caso aconteceu depois que a tecnologia escapou de um ambiente fechado de testes de segurança. Em comunicado divulgado em 16 de julho, a Hugging Face informou que já corrigiu as vulnerabilidades e reconstruiu os sistemas afetados. Especialistas ouvidos pela emissora britânica BBC destacam que o episódio acende um alerta sobre a segurança cibernética e a velocidade de resposta das empresas.
O incidente ocorre em um cenário de forte concorrência no mercado de inteligência artificial, com o avanço recente da rival americana Anthropic e da startup chinesa Moonshot. E grandes veículos de imprensa dos Estados Unidos e da Europa avaliam cortar ou limitar a parceria com o Google. Reportagem do jornal americano The Wall Street Journal mostra que empresas como Reuters, Politico, The Economist e USA Today estudam bloquear os robôs de busca da empresa. As editoras reclamam que os resumos gerados por inteligência artificial nas pesquisas reduzem o tráfego nos sites e prejudicam o faturamento. O Reddit, uma plataforma de fóruns que tem um contrato de $60 milhões por ano com o Google, também analisa não renovar o acordo de treinamento de modelos de inteligência artificial. As visitas vindas do buscador Google para o jornal USA Today, por exemplo, caíram quase 50% em um ano. Em nota enviada ao Wall Street Journal, o Google rebateu as críticas e afirmou que os recursos de inteligência artificial destacam links para os portais e continuam direcionando bilhões de cliques para a internet todas as semanas. Isso é uma questão importante para a imprensa, porque o clique é o que, em grande medida, financia o jornalismo. Aqui no Brasil, a Justiça do Distrito Federal determinou que a influenciadora Virgínia Fonseca retire das redes sociais em até 48 horas propagandas de apostas que não sigam regras de transparência. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal contra a Virgínia e a empresa que opera o site Blaze no Brasil. O tribunal proibiu anúncios que prometem lucros certos, apresentam apostas como renda extra ou sugerem que não há risco de perda. Além disso, todas as publicidades precisam ser identificadas de forma clara, mesmo as inseridas em posts pessoais da influenciadora. A ação do Ministério Público aponta indícios de práticas abusivas e retenção de valores depositados pelos usuários, além de mais de 42 mil reclamações contra a plataforma. A promotoria pede uma indenização por danos morais coletivos de pelo menos R$120 milhões. O Ministério Público afirma que o foco principal das campanhas são pessoas em situação de vulnerabilidade financeira. No vôlei, a fase final da Liga das Nações Feminina começou nesta quarta-feira e vai até o domingo, dia 26, em Macau, na China. E o Brasil deu início à última etapa com vitória. A seleção bateu o Japão por 3-1 de virada, com parciais de 24-26, 25-22, 25-16 e 25-20. Garantiu vaga na semifinal contra a Itália no próximo sábado, em horário ainda a ser definido. As italianas são as atuais bicampeãs e superaram a Holanda por 3-0 e se mostram fortes na briga por mais um título. E a notícia mais triste dessa quarta-feira fica por conta da morte, aos 98 anos, do cineasta, produtor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto, conhecido como Barretão. Ele estava internado desde a última terça-feira no Rio de Janeiro. Nascido em Sobral, no Ceará, em 1928, Luiz Carlos Barreto mudou para o Rio aos 19 anos e começou a carreira como fotojornalista. Em 1963, fundou a LC Barreto Produções com a esposa, a produtora Lucy Barreto. O produtor teve papel fundamental na história do audiovisual brasileiro ao longo de 6 décadas. Ele participou do movimento do cinema novo nos anos 60 e ajudou na projeção internacional dos filmes do país. Foi diretor de fotografia de 2 dos mais significativos longas nacionais do período, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, em 1963, e Terra em Transe, de Glauber Rocha, em 1967. Também foi coautor do roteiro de Assalto ao Trem Pagador, dirigido por Roberto Farias, em 1962. Barretão também produziu grandes sucessos de bilheteria e crítica, como Dona Flor e seus 2 maridos, de Bruno Barreto, seu filho mais velho, em 1976, que levou mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas, uma marca superada só em 2010 por Tropa de Elite 2. Em 1980, produziu o clássico Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues. Ele participou ainda da produção de filmes indicados ao Oscar de melhor filme internacional, como O Quatrilho, de Fábio Barreto, seu outro filho, em 1995, e O Que É Isso, Companheiro, dirigido por Bruno Barreto,
em 1997. Também produziu Última Parada 174, dirigido por Bruno Barreto, em 2008, e Lula, o Filho do Brasil, dirigido por Fábio Barreto, em 2009. Ao todo, esteve por trás de mais de 70 produções. A atriz Fernanda Torres, que estreou no cinema no filme Inocência, de 1983, publicou que Luiz Carlos Barreto foi o maior e que deve a ele a entrada no cinema. E o cinema deve a ele tudo. O marido da atriz, o diretor e produtor Andrusha Waddington, falou à CBN sobre o impacto do produtor. Hoje é um dia muito triste para o cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, é uma lenda, está viva dentro de nós. Ele é um dos pais do cinema brasileiro. Sua cinematografia cruzou décadas, inventando e reinventando a maneira de fazer cinema no Brasil. Um grande fotógrafo, um grande produtor, um grande diretor, um grande amigo. Era um todo coração. E que você, meu querido Barreto, meu professor, descanse em paz. Muito obrigado por tudo. A atriz Fernanda Montenegro escreveu que o diretor foi e é, para sempre, o corajoso desbravador e completo realizador da cultura cinematográfica do Brasil. Não há reposição de peça, ela disse. O ator Marcos Palmeira também ressaltou a importância do produtor. Muito triste, né? É uma referência forte do cinema brasileiro, da nossa cultura, lutou tanto pelos direitos do cinema, né? Pela valorização do cinema nacional. A minha carreira mesmo, eu devo muito a ele, né? No início, acho que ele, né, foi um grande entusiasta assim, do meu trabalho. A atriz Glória Pires chamou o Barretão de guerreiro do cinema brasileiro. O ator Matheus Nastergaile, que atuou em O Que É Isso, Companheiro, falou na Globo News. Eu estou bem triste aqui, ainda sob o impacto da notícia, mas também entendendo claramente que a vida do Luiz Carlos foi uma vida plena e que ele é talvez o maior fomentador do cinema brasileiro de todos os tempos. Eu acredito que a história do nosso cinema não seria a mesma sem Luiz Carlos. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias e publicou que Barreto foi o mais importante produtor do cinema nacional nos últimos 50 anos. Luiz Carlos Barreto deixa a esposa, Lucy Barreto, com quem se casou em Paris em 1954, os filhos Bruno e Paula Barreto, além de 9 netos. Fábio Barreto morreu em 2019. O cineasta vai ser velado nesta quinta-feira no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro. A cerimônia vai ser aberta ao público das 11 da manhã às 2 da tarde. Em seguida, o corpo será levado para o Memorial do Carmo para cremação com cerimônia restrita à família. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br e no Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Um abraço especial para Débora de Souza, que está ouvindo a gente de Petrolina, Pernambuco, sempre me mantendo informada graças a você e a sua equipe. Valeu, Débora! Também um abraço especial aqui ao Jandir de Oliveira, ouvinte de Lagarto, Sergipe. E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar e dá 5 estrelas pro podcast. Vamos terminar com música? Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar um quadro bem do lado da minha cama. Eu espero. Esse aí é o cantor João, que vai fazer o primeiro evento público depois de anunciar uma pausa na carreira em abril do ano passado. De acordo com a apuração da revista Quem, a Prefeitura de São Paulo autorizou a realização de um evento chamado Audição João, no Vale do Anhangabaú, no centro da capital, no dia 26 de julho, com um público previsto de 10 mil pessoas. As especulações sobre o retorno começaram na internet, porque quem pesquisa o nome do artista, João, no Google, encontra uma animação especial de flores brancas na tela, um recurso que já registrou mais de 1 milhão de interações. O João se afastou dos palcos em abril do ano passado, depois do encerramento da turnê do álbum Super, alegando a necessidade de desacelerar a rotina. E assim terminamos este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca e Bruno Carvalho. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Gabriel Freitas, e eu volto na sequência. Até lá! Eu vou te amar como um idiota.
idiota.